Olá a todos, me chamo Vanessa Vidal e eu vou falar sobre a vibração do mês 2 de fevereiro. Essa vibração tão feminina, tão yin, tão receptiva, empática, tão necessária para a gente entender as nossas polaridades, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou numeróloga cabalista, mas faço essas associações também à astrologia e ao tarô, porque eu acho que todas essas ferramentas trabalham em conjunto e tudo que a gente acredita tem que ter uma associação, tem que ter uma conexão. Tá tudo interligado, né, gente? Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, mês passado, mês de janeiro, eu não fiz um vídeo falando sobre essa energia do 1 e vou fazer hoje, dia 17 de fevereiro. Mês de janeiro é um mês muito maravilhoso, muito importante. Eu fiz no mês passado um vídeo aqui falando sobre a energia do ano de 2023, a energia 7. E anteriormente eu tinha feito em dezembro um vídeo explicando essa energia do 1 e o do 2, mas de uma ótica muito pisciana, uma ótica muito voltado para o arcano do pendurado, para esse número tão sagrado que é o 12. E, de certa forma, a gente tem coisas muito parecidas em janeiro e fevereiro, só que com aquela energia de inícios, né, de reinícios. Olá, bom dia, Marilene. Então, gente, janeiro, como falado, é muito especial para mim, é o nosso mês, né? Quando a gente faz aniversário, então a gente sente aquele mês muito mais profundamente. Dia 30 de janeiro eu fiz aí a minha revolução solar, mais um ciclo, onde eu sou muito grata. Entrei aí no meu ano pessoal 2, então também estou saindo dessa energia do ano pessoal 1 e começando a experienciar essa energia do 2, que para mim é tão importante. Quando a gente faz um mapa, um estudo numerológico, a gente fica realmente atento a todos os símbolos que aquilo possa nos enriquecer, né? De informações para que a gente possa aproveitar ao máximo as nossas energias. Então, mês de fevereiro, a gente vai falar muito dessa energia do 2. É uma energia que vem nos ensinar sobre dualidade, polaridade, sobre os aspectos do que é o eu e o outro. O 2 ele entra como uma energia feminina, uma energia yin, uma energia receptiva, fazendo um contraponto, um apoio, mas também uma forma de olhar, um espelho em relação ao 1. Quando a gente pode explicar as energias, tentar, né, explicar um pouquinho essas energias, é muito importante que a gente reconheça essas energias em nós, para que aquilo faça sentido. Então o 2 é um número que vai nos ensinar sobre o primeiro sentido. É tudo aquilo que você se permite sentir, experienciar. Das tônicas do número 2 é o tato, é o ritmo. A gente até no passinho, né? Quando a gente vai fazer o 1, 2, 1, 2, 1, 2. É o primeiro ritmo que a gente conhece. E aí depois aquilo vai se acelerando de acordo com as nossas emoções. A emoção também está muito relacionada ao número 2, o sentir. O 2 está relacionado à intuição, aquilo que a gente permite. O primeiro sentido vem através dessa conexão de quem somos nós aqui no plano material, como esses seres espirituais em experiências terrenas, aqui no mundo denso da matéria, e essa conexão com aquilo, com a nossa unidade, né? Com o nosso ser primordial. Então, quando a gente está aqui, a gente precisa ter uma conexão com algo que já foi criado anteriormente. A gente está aqui num processo evolutivo. Então o 2, ele vai falar dessa questão, desse contraponto, das energias complementares à energia do número 1. O 1 é o primeiro número, é aquele que inicia, ele vai falar de uma energia masculina, yang, a energia de janeiro, do início
né, de um novo ciclo, que no caso dos meses a gente fala dos 12 meses, né? Então o 1 é aquela ação de iniciar, é o ímpeto, aquilo que faz você dar um primeiro passo, aquela vontade com letra maiúscula, aquilo que te impulsiona, aquilo que desperta um guerreiro dentro de você, aquilo que faz você iniciar o seu projeto, levantar todos os dias, dar um primeiro passo, levantar a mão, dar uma opinião, agir. O 1 é ação. É uma energia que te impulsiona, é o impulso de agir. É o impulso de plantar uma semente. Só que a semente, no caso do 1, ela já vem preparada. Ela já vem com tudo que ela pode se tornar de capacidade. Ela já possui os 4 elementos dentro daquela unidade. O 1, ele tem um elemento muito forte, que a gente chama, né, tem aí como se fossem para cada número, eu, Vanessa, costumo relacionar 2 elementos principais, mas todos estão interligados. Se começamos pelo 1, ele já tem uma energia muito forte de ar e de fogo principalmente, porque é o fogo que dá aquele ímpeto, aquele impulso de agir. Então, quando a gente olha o 1 na carta do tarô, ele é um mago. E o 1, esse mago, ele já possui os 4 elementos na sua mesa de trabalho. Ele já possui todas as ferramentas para ele poder agir. O 1, ele tem aqui paus, que é como se fosse essa baquetazinha, e é como se fosse o elemento mais importante do número 1, tanto que até o número romano, né, a gente vê como se fosse uma estacazinha, é algo que o 1 vai no impulso de conquistar. Quando a gente olha na parte dos chakras, é o primeiro chakra, aquilo que a gente chama de básico, aquilo que ele vai em busca do que ele precisa para se tentar sobreviver. Né? É algo que faz com que ele faça as coisas básicas, que ele lute para conquistar o básico, a sobrevivência. Então ele tem esse elemento, essa baquetazinha, essa varinha de Harry Potter, né? Esse número 1 voltado para o alto, para lembrar dessa unidade. Ele tem o símbolo aqui, e esse paus, essa baquetazinha, tá ligado ao elemento paus, né? O fogo. Quando a gente joga baralho, a gente tem os 4 elementos no baralho, né? E paus seria esse primeiro, é aquele fogo espiritual que faz você agir. Depois você vai ter um elemento aqui que são as copas, que vai falar dessa energia de água, energia relacionada à emoção. E aí, gente, a gente vai lembrar muito desse número 2. Esse 2 que eu falei que começa com essa receptividade. Tudo para ter uma materialização precisa da água. Uma materialização na matéria. Então a água, na hora que a gente, né, a gente coloca um copo d'água, que a gente entra na água, que a gente faz o nosso batismo na água, ela lida com aquilo que a gente tem de maior quantidade dentro de nós. O planeta Terra é chamado Terra, um elemento tão físico, mas é, na maior parte do tempo, água. O nosso corpo, 70% é água, e é uma coisa tão física. Então, toda materialização começa por meio dessas águas. Então, é muito importante a gente assimilar e guardar isso. A necessidade de beber água, a necessidade de deixar fluir essas águas, para a gente estar sempre em renovação. Materializar aquilo que vem dos pensamentos, aquilo que vem do ar e do fogo, das nossas ações também, né? A gente tem aqui o elemento de ouros, que é outro elemento muito relacionado à nossa parte material, ao presente, aquilo que a gente vai conquistar, sim, mas que é uma matéria diferente, é algo que você precisa ter um tempo para você recolher aqueles ouros. E aí, quando a gente pensa nessa questão do mundo material, o que a gente vai levar não é um ouro dos bens e das posses. A única coisa que a gente leva é aquilo que a gente conquista realmente da nossa alquimia, né? A verdadeira alquimia de transformar o homem de chumbo em homem de ouro. São os valores, são a nossa moral, a nossa ética, a nossa evolução. Aquilo que a gente conseguiu colocar a nossa marca na nossa parte evolutiva. E isso realmente ninguém nos tira. E a gente tem o elemento de espadas, que está muito relacionado a esse ar, né? Enquanto aqui a gente tem o fogo, aqui a gente tem a água em copas.
fogo em paus, água em copas. A gente tem aqui ouros relacionado à terra, o sal da terra, aquilo que realmente nos diferencia na nossa evolução humana. E a gente tem o elemento de espadas, que fala da nossa racionalidade, fala dos cortes necessários, fala da inteligência. E aí a gente lembra lá da palavra intelegeres, selecionar dentre o corte necessário, aquilo que a gente precisa selecionar, fazer as aparas daquilo que é de excesso, selecionar dentro das nossas escolhas aquilo que a gente busca de caminho evolutivo. Então, quando a gente olha esse número 1 de janeiro, a gente já tem como se fosse uma necessidade de ter o planejamento para tudo aquilo que a gente quer realizar durante 12 meses. 1 e o 2. A gente vai finalizar, começa o ano em janeiro e finaliza o ano em dezembro, nesse 12. Voltando para essa energia complementar do 1, que é o número 2. Enquanto o 1 é o masculino, é o guerreiro, é aquele que vai para as batalhas. A gente relaciona o número 1 a Marte, o planeta Marte, né? Aquele que realmente tem uma grande força, a coragem de romper, de abrir caminhos, de conquistar diante dos desafios. O 1 precisa ter desafios, o 1 precisa se lançar à vida, lançar ao mundo, mas vencer a si mesmo. Esse é o grande guerreiro, né? É um grande líder ou um grande liderado, mas é aquele que inicia, que planta a semente. Não é só a semente. A semente, se ela não for cultivada depois, se ela não passar por todos os processos, ela não vai ser tudo aquilo que já veio em potencial para ser, né? A gente não vai fazer isso sozinho, e é isso que esses elementos, é isso que esses números vão nos ensinar. O número 2 é justamente esse complemento do número 1. É ali, através dos contrastes de quem eu sou e quem o outro é, que nasce a consciência. É que a gente consegue olhar as diferenças. A gente não consegue se ver. A gente precisa ter um espelho, e aí a gente lembra, o primeiro espelho é o espelho da água. Espelho d'água. A gente se olhava, né, no reflexo da água e tinha ali uma visão mesmo que distorcida da gente mesmo. É através daquele espelho, daquela água, daquelas emoções que a gente consegue se ver. Sem a água, o que a gente viria somente são as sombras. Mas com a água a gente consegue ter um reflexo. A gente consegue se ver um pouquinho melhor. E nunca vai ser a mesma visão, né? É um papo filosófico, gente? Filosofia é amor à sabedoria, né? Vem desse filos. Então, que a gente busque realmente sempre filosofar sobre as coisas da vida, sobre a gente, porque tudo faz parte. A filosofia é prática, né? E quando a gente olha o número 2, no tarô, por exemplo, a gente vai falar da carta da sacerdotisa, Sassá. Como vários falam, né? Olá, Regina, bom dia. A sacerdotisa, ela vai significar essa visão do oposto. Ela tem aqui, ela senta num trono onde ela tem alguns elementos que a gente pode ver essa polaridade. Tem as duas colunas, né, com cores diferenciadas. Aqui no caso tá azul e o vermelho. O azul mais voltada para o celeste, para essas coisas mais voltadas para o espírito, as coisas mais voltadas para o céu, as coisas mais voltadas para o sublime, para a nossa unidade. E o vermelho mais voltado para as questões densas, físicas, materiais, o sangue, aquilo que te dá também a outra face da unidade, mas que te lança para a vida, que faz com que você tenha garra, coragem de se ver. Esse sangue é aquilo que nos motiva, que nos dá gana de viver. Quando a gente olha essas duas colunas desse trono, elas são iguais. Não tem uma que seja superior à outra. 1 e o 2 são energias opostas, mas complementares. Outra forma que a gente pode ver isso é através do piso, né? Como se fosse ali um grande tapete de xadrez, onde mais uma vez é falada essa questão da polaridade. Muitos tarôs aqui, essas colunas, às vezes não é no trono, são pilares, né? Como se fossem pilastras mesmo, onde a sacerdotisa está, que possui essa questão do branco e do preto. São os contrastes, são as polaridades, os princípios básicos de polaridade. Uma das 7 leis herméticas, né?
de Hermes Trismegistus, e que ele vai falar sobre essa questão do Sol e da Lua. O Sol está muito ligado a essa energia masculina, Yang, daquele fogo inicial, o bastãozinho, né, que a gente usa, né, aqui do tarô, que o mago segura para cima. O elemento ali de paus. Então, esse Sol primordial que nos dá vida, que nos gera. Tanto que o nosso sistema solar, todos os planetas estão ao redor do Sol. E o como representa Marte, ele está muito próximo ali do Sol. E depois a gente vai ter a Lua ligado a essa parte feminina, ao contraponto. Vai trabalhar energias que a gente chama de concessão. Quando a gente olha o 2, até no número romano, gente, são 2 baquetinhas. É a duplicidade desse 1. É como se fosse da mesma forma, a mesma força que a energia primordial do 1. Só que um precisava existir para dar um apoio ao outro. O 1, ele é ímpar, ele é original, ele não se permite cópia, ele é autêntico, ele tem ali, porque ele já tem os 4 elementos, então ele já possui autoridade. E o 2 veio para fazer uma concessão, para dar um complemento, para dar um apoio. Senão 1 também pode ficar inseguro na sua sombra, pode não ter uma firmeza, não tem como materializar dentro de 1. Precisa, no mínimo, ter 2. É um apoio. É como se fosse, é uma linha que você coloca entre 2 pontos. Ao invés de serem 2 baquetinhas aqui, duas hastes, 2 varinhas de conquistas, isso aqui se transformasse às vezes em 2 pontos. Um da unidade vem como se fosse um pontinho, essa energia solar, aquela semente, e o 2 pontinhos. Só que a partir do momento que você coloca 2 pontinhos, você tem uma energia magnética. Tudo bom, Carol? Bom dia. Você tem uma energia magnética que une esses opostos. E é criada essa linha, essa ponte entre 2 opostos. Quando você coloca uma pessoa de frente à outra, você se vê pelos olhos daquela outra pessoa. Quando você consegue partir desse princípio de uma só célula, um só núcleo, quando tem essa divisão para 2 núcleos, você tem ali a possibilidade dessa diferenciação. Esse distanciamento, na verdade, essa separatividade é o que nos permite reconhecer a nossa identidade. A casa 1 na astrologia é a casa do eu, a casa do self, a casa da nossa identidade. É a casa de Áries, né? Esse signo ligado ao elemento fogo, mas que também, lembrem, tem os 4 elementos dentro dele, mas a gente pode destacar o fogo e o ar, onde faz com que ele tenha impulso para iniciar suas jornadas. E às vezes o que acontece no meio do caminho? O Áries pode perder um pouco a sua vontade, porque precisamos ter propósito e perseverança. E aí o 1, depois, quando chega lá no mês 10, numa energia de Capricórnio, ele aprende, porque ele já tem a autoridade dessa roda, ele já sabe qual é a montanha que ele quer seguir e subir, e ir cada vez além. O 2 já vai ser essa casa de Touro, essa casa que vai nos explicar coisas sobre receptividade, sensibilidade, aterramento. Vai falar dessas águas aqui em cima. Nessa lâmina de tarô da sacerdotisa tem a lua, esse elemento que está ligado a esse número 2. Mas quando a gente para pensar, quem rege a casa de Touro? A gente tem ali Vênus, que vai falar de outra energia, né? Vênus representada aí pelo número 6, Afrodite, a deusa do amor, das escolhas, de um posicionamento, da beleza. Ela vai falar desse 2 vezes o número 3, que vai dar o 6. Então a gente depois, em março, a gente vai estudar esse número 3, tão necessário para a gente ter o terceiro ponto de vista, né? Para a gente ter ali uma soma, um resultado entre 2 opostos. Ele tem um pouquinho de cada um, mas ele tem a sua própria identidade. Ele é uma criança espontânea. Aí a gente guarda para o mês de março, tá? Voltando para esse 2, gente, tem mais elementos que a gente pode olhar dessa receptividade, desse feminino, desse sagrado, desse templo. Quando a gente olha para a sacerdotisa,
ela possui véus, então ela vai estar sempre ligada às questões do místico, às questões do oculto, aquilo que a gente deixa velado. A lua também não faz isso. A lua, ela é um dos símbolos ligados a essa parte mística, ligado às nossas intuições, ao nosso passado, à nossa inspiração, mas também às nossas ilusões. A lua, ela é responsável por deixar essa questão dos ciclos, né, das 4 estações. Então, no número 2, a gente vê através da lua essa grande importância para deixar a nossa vida um pouco mais organizada, aterrada. Esse complemento do 1 e o do 2 é o que vai permitir a gente ter um alívio em relação ao sol, a essa energia vital maravilhosa, mas esse fogo que muitas das vezes, né, se a gente estiver submetido a sempre aquela mesma frequência do sol, a gente pode ter complicações, a gente pode ter o quê? A seca. Ou, se a gente tiver muita lua, se a gente não tiver essa energia do sol, a gente tem essas enchentes. A gente vai percebendo, principalmente nesse ano de 2023, como eu falei no vídeo, né, da energia do 7, num ano regido pela lua, a regência da lua é uma coisa muito voltada para a astrologia, né, gente? Porque é como se fosse reger só a partir do momento que aquele planeta, ou no caso da lua, né, esse satélite, mas que na astrologia é considerado, né, um planeta, é um elemento de planeta, entra no nosso primeiro signo do zodíaco. Então, a partir da noite do dia 20, na verdade já começa dia 20 de março, mas só que à noite, 9 horas às 21h25, horário de Brasília. Então, quando a lua entrar ali em Áries, aí começa o ano novo astrológico. Mas a gente tem que identificar nesse ano o que a gente já está percebendo dessas inquietações relacionadas à água, relacionadas ao clima, né? A gente tem aí realmente um transbordo e ao mesmo tempo a polaridade. Em alguns lugares a seca, a escassez. E isso é um reflexo da nossa parte também emocional. Quando a gente fala de um planeta, o nosso planeta Terra, que 70%, né, % do nosso corpo também representa essa água, é um planeta Terra, mas que é o planeta Água. O nosso corpo Terra, nosso corpo Água. O quanto que as nossas emoções, elas são responsáveis, sim, por essa materialização na nossa parte física. Tanto do nosso corpo como indivíduo, como também no nosso planeta. Esse coletivo, né? Esse grande sistema que une ali tudo que faz parte dele, né? Os humanos, os animais, a parte da natureza, tá tudo interligado. Mas é muito importante que a gente tenha essa percepção do 2 como terra e água, emoções, intuição, receptividade e empatia. A nossa parte saudável ou não, a nossa parte física, depende dessa parte emocional. E cada vez mais ciência está ligada à espiritualidade para ambos falarem essa mesma língua. Está ligado à parte da ciência, na parte, né, de psicologia, na parte de todas as ferramentas. Bom dia, Bruno. Então, gente, é muito importante a gente ter esse olhar para aquilo que está escondido, para aquilo que a gente precisa se ver. Um elemento também ligado a esse 2 de sabedoria é que a sacerdotisa, ela tem o livro e a chave nas mãos. Naquele momento onde a gente não encontra respostas, essas respostas estão dentro de nós. Aqui no livro a gente tem a capa, né, do símbolo do Tao, que já vai falar dessas energias complementares de Yin, Yang, masculino e feminino, Sol e Lua, como não opostos, como se fosse simplesmente um positivo e negativo, mas que só através dessa polaridade é que a gente consegue se complementar. Então, o feminino e o masculino, o Sol e a Lua, o 1 e o 2, a luz e a sombra que temos em nós. Uma pilha não vai funcionar se isso não estiver interligado. Uma coisa que é importante é essa união entre os 2 pontos, que vai falar união. Lembra dessa palavra? É um dos aspectos do 2. Mas
Tem uma frase que eu concordo muito que no mesmo ponto que te une a outro, também é o significado da separatividade. O mesmo ponto onde a gente pode estar unido é o significado também da nossa separatividade. Muitas das vezes a gente se distancia de algo quando a gente erra o foco, o propósito daquilo. Às vezes, quando a gente vai falar do 2, a gente está falando de uma energia que trabalha a pacificação, a diplomacia, essa união. A gente trabalha uma coisa no feminino, energia feminina, gente, não tem nada a ver com gênero. Apesar de também ser um dos princípios das 7 leis herméticas. A gente fala aqui dessa questão da gente conseguir se ver através do outro. Polaridade, ritmo faz parte desse 2. Gênero faz parte desse 2. Mas a consciência só nasce desse contraste. Se a gente não conseguir identificar luz e sombra, erros e acertos, a gente não consegue fazer as reparações. Então, o quão importante às vezes numa visão a gente conseguir olhar através do olhar do outro, mas sabendo que aquilo é só uma perspectiva. A gente nunca vai realmente ser empático a ponto de saber como o outro se sente totalmente. Só ele sabe. Mas a gente consegue, pelo menos, tentar ter uma visão, né? O quanto que é importante a gente viajar entre esses 2 opostos. Como é importante a gente trabalhar a comparação. Olá, Carlinhos. Um beijo em você. Trabalhar essas comparações, mas de forma positiva, construtiva. 2 vai falar muito dos aspectos de prazer, de aterramento, do verbo eu tenho. Enquanto o 1, ele vai trabalhar muito essa parte da identidade, do eu sou, da ação, eu ajo, o 2 ele fala eu tenho, é aquilo que ele toma posse, é aquilo que ele aterra. Por isso que é a casa de touro, né? O touro, ele vai ensinar a obstinação, até para o seu signo oposto de escorpião. É um outro signo poderosíssimo, a energia do 8 ligada a essa parte da inteligência emocional. Mas tudo começa nessa receptividade do 2. Quando a gente fala do 2, gente, então eu vou frisar aqui os aspectos positivos desse mês, tá? Ele vai falar de harmonia. A harmonia também leva a gente a essa ideia de conciliação desses opostos, de harmonizar nossos antagonismos, né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem que lembrar desse princípio do ritmo, da música. O 2 ele vai falar de tambor, ele vai falar daquilo que bate. Ele vai falar de atabaque, ele vai falar de pandeiro, ele vai falar de, sabe, aquela energia do passinho que a gente tem, a dança, a união, a 2, o par. Ao mesmo tempo que você pode fazer essa dança sozinho, você pode tocar um instrumento, um ritmo sozinho, você também tem a oportunidade de ter uma harmonia maior, de um coletivo. Isso a gente vai trabalhar muito no 6, nesse Vênus que rege touro, né? Então, a harmonia faz parte disso, a começar pela escuta. O 2 ele tem uma coisa muito importante que se chama escuta. Mas se o 2 vem depois do 1, a escuta ativa. O 1 não é ação, não é agir, não é o princípio de dar um primeiro passo. O 2 ele recebe. Primeiro você, lindona é você, Lu Nassif. Nassif para ser feliz. Te amo. Enquanto o 1 tem essa energia de ação, ó, saiu o vídeo, hein? O 2 ele vai perceber qual foi o resultado dessa ação. Ele olha eu e o outro. Qual foi a reação em relação àquela ação? Essa vai ser a percepção para ele. Como vai ser uma percepção talvez totalmente diferente para o 1, para quem agiu. Se foi outra pessoa, se a gente está falando aí de harmonias de opostos, né? Então, o quão é necessário essa visão do homem no espelho, essa visão do homem no rio. Saiu, Lu. Então, princípio do 2, ritmo, polaridade, escuta ativa. Quando a gente fala muito de escuta ativa, gente, e se a gente fala que o 2 ele trabalha diplomacia, harmonia, concessão, união, pacificação, a gente tem que lembrar de um termo que está sendo muito utilizado, que é a comunicação não violenta.
Isso é um poder do 2. O poder de receber tanto a intuição, tanto essa água, tanto isso que vem do místico, do sagrado, do que está oculto, mas que também tem o seu reverberar aqui na matéria. Essa necessidade de se escutar a si primeiro. Você recebe algo e você percebe como você sente, é o sentir. Como você vai sentir para depois você falar na hora certa. É muito importante a gente falar na hora certa. O 1, ele sai na ansiedade, ele sai nessa parte, né, muito voltada para esse impulso. O 2, ele vai tentar trabalhar essa receptividade, criar raízes. Né? Então, enquanto o 1 é a semente, o 2 vai ser a raiz. Se não houver raiz, como que isso vai ter um potencial seguro, firme do propósito de todo? Da posse, do eu, né? Ele vai falar de articulação. A raiz, ela não vai fazendo uma articulação? A gente tem que pensar em raízes e raízes. Tem raízes aquáticas, aéreas, mas a gente está mais acostumado a ver, a perceber as raízes, né? Da terra. Uma grande árvore, quanto mais alto ela for, mais raiz, naquela mesma proporção para baixo, ela precisa ter das suas profundidades. Mas tem raízes e raízes. Tem raízes que vão fazer mais o circuito horizontal, elas se interligam. O quão é importante para a saúde de um ecossistema, dessas árvores, dessas copas estarem interligadas, sejam elas quais forem. O bambu é um símbolo de raiz maravilhoso. Mesmo ele não sendo uma árvore muito... que a gente tem esse arquétipo da árvore, né, como frondosa, o bambu, ele trabalha toda a sua flexibilidade, a saber suportar muito essa parte dos ventos. E eles se unem, então trabalham um conceito de coletividade muito maravilhoso. E eles precisam trabalhar muito as raízes. São anos, pelo menos no mínimo 3 anos das raízes do bambu, de 3 a 5 anos, não é, gente? Para poder ter aí uma garantia de que depois esse brotinho, esse número 3, vai crescer. E ele vai fazer aquilo que ele já trouxe de potencial. Então, articulação faz parte dessa energia do 2. A raiz absorve primeiro para ela e depois ela leva para o tronco. E tem raízes maravilhosas, poderosíssimas. Se a gente fala de uma energia do feminino, tem raízes que a gente vê que sai da terra, vira até banco. Cortam a árvore e a raiz tá ali, poderosíssima. É algo que fala assim, derrubaram aquilo que eu levei para construir, mas o que é meu ninguém me tira, né? Um dos arquétipos ligados, né? A gente tem ali o cisne, mas eu gosto muito de trabalhar a questão mesmo, eu já falei aqui, né? Das cigarras. Eu acho o 2 maravilhoso da cigarra. Eu acho que ela trabalha muito essa questão da maturidade, trabalho coletivo, ela fica anos embaixo da terra, trabalha todo aquele arquétipo que a borboleta trabalha, mas ela trabalha ali na terra. É maravilhoso. Depois ela consegue sair no momento propício, ela tá ali só segurando um outro caule, através como se fosse uma sonda, né? Igual em hospital, tá ali sugando, pegando somente o que é necessário para ela, vai trabalhando toda a maturidade. No momento certo do seu chamado, ela vai e rompe. Vai para a superfície, lá ela faz a sua metamorfose e a cigarra canta. Outra questão ligada a esse ritmo, ao cantar, a esse número 2. E canta com todo o seu âmago. E os machos é quem cantam. E as fêmeas fazem todo o seu trabalho de reprodução. Né? Então eu acho que a gente aprende muito com essa escuta ativa. Que tem muito a nos ensinado. O que a gente recebe, o que a gente consegue aprofundar, criar raiz e depois manifestar na hora certa. Né? A gente vai trabalhar o conceito de mantenedor. Essa raiz tem esse conceito, né? Porque é ela que dá a força, o suporte para todo aquele tronco, para toda aquela árvore fazer o que ela tem que fazer. Ela vai falar sobre esse conceito da concessão, ela vai falar sobre esse conceito da subordinação. Eu também amo a cigarra, Lu. Um dia, olha, eu ainda vou tatuar uma cigarra, tem cigarras lindas. E elas brincam no nosso cabelo, né? A gente fica apavorada. Mas fala muito desse feminino, é como se fosse um arquétipo lunar dessa borboleta, né? Existem as mariposas, mas entenda que tem essa força da terra,
daquilo que ficou por muito tempo omisso. Mas que, igual às vezes a gente está no ano 2, num mês 2, num dia 2, a gente acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão ali embaixo da terra. Vai fazer o que remete a esses véus, né? Aquilo que está oculto não significa que não esteja acontecendo, né? Porque a gente espera que isso venha à luz, à tona. Mas a nossa sabedoria, ela é interna, ela não é aparente. A gente mostra a nossa sabedoria através das nossas ações, mas a gente não mostra tudo de uma vez, né? É de acordo com o que a gente precisa passar, é que a gente vai criando essas raízes e vai sustentando e nos percebendo luz e sombra o tempo inteiro, né? Vai falar de compaixão, vai falar dessas dualidades. É interessante que eu estava lendo sobre a respeito do número 2, e tem toda essa guerra, né? Essa briga do patriarcado, matriarcado, e o quanto que isso foi levado para uma separatividade. Aquilo que estava oculto, aquilo que não se sabe, né? Parece que Pitágoras não gostava muito assim de falar, não admitia que o 2 fosse até um número, porque era como se fosse uma cópia do número 1, então não tinha ali. E, gente, quando a gente traz isso para os nossos dias de hoje, quantas coisas acontecem quando a gente não assume que somos os dois lados, quando a gente não acolhe as nossas sombras, quando a gente não busca esse equilíbrio que o grande tal venha nos ensinar, né, do masculino e feminino em nós. Quando a gente quer ultrapassar e pegar papéis que não são nossos, mas que a gente vai em busca de um reconhecimento de que somos tanto quantos, né? Essas pilastras têm o mesmo tamanho, o mesmo significado, o mesmo símbolo. Quando a gente fala, gente, dessa questão mesmo da sombra, do exagero, do lado oposto, aí a gente vai usar como negativo aqui, dessas sombras que a gente tem que acolher do número 2, o que pode acontecer? Né? Ao invés dela ser essa raiz sustentável, que vai trabalhando parceria, colaboração, através das suas articulações, o 2 é muito visto como par, e o par é aquela união, mas também é aquilo da ponte que eu falei do início, né, do vídeo, de você oferecer apoio, mas também do receber. Muitas das vezes a gente não se permite o receber. Nem o perceber, nem o receber. A gente, nessa briga de tomarmos o lugar do 1, a gente acha que a gente tem que ser autossuficiente e fazer tudo sozinha. E a raiz, ela tem o seu papel ali na árvore, lembra disso, mas ela também não faz as coisas sozinha. A árvore está trabalhando, a copa está trabalhando. Tem que ter esse respeito. O 2 vai falar de respeito. E para você ter respeito, você tem que saber e comparar as funções e os lugares de cada um. O respeito ao todo, o respeito ao outro, sem deixar de respeitar a si mesma, né? Então, quando a gente olha para a sombra do 2, vai falar dessa colaboração onde você faz tudo para que não haja conflito. Você pode se silenciar, você pode se anular, você pode não se permitir o falar. No 2, normalmente a gente não fala muito, a gente observa mais. A gente está trabalhando o tato, o sentir, a observação. A gente está recebendo as informações e trabalhando elas aqui dentro. Na sombra, lembra que eu falei que o 2 tem esse aspecto da pacificação e da diplomacia? Na sombra, ele não se manifesta porque aquilo pode gerar um conflito. Sabe quando você fica calado e várias vezes você fala assim, não vou falar nada para não dar problema? Isso é tamponar uma situação, né? Muitas das vezes a gente não se permitir manifestar, não se permitir falar o que você acha, porque aquilo vai gerar um conflito. Então, para não ter conflito, para não incitar uma guerra, você não manifesta, você silencia. E olha o peso disso ao longo dos anos, de silenciar, deixar para lá. Aí a gente vai trabalhar o descuido, vai trabalhar aquela pessoa que, né, já entra num desleixo. Ela já não faz mais, já não é... Para ser mantenedora, ela vai para um exagero. Ela tenta tamponar uma situação. É estar calado, silenciado. E aí a gente vai para aquilo que a gente chama de estar submetido.
né? Então, submissão, dependência, quando o 2 ele tá sempre atrelado a fazer coisas em prol de parcerias, em prol da colaboração, de ser raiz de algo. Mas lembra, por mais que cortem o tronco, tem raízes que são poderosíssimas. Então não pode ter essa questão ligada à dependência. O 2 é o número que equilibra o 1, mas é o 1 também que equilibra esse 2. Ambos precisam trabalhar juntos, mas cada um realizando as suas funções. Não tem que ter dependência, isso é tão difícil, né? Porque às vezes o 2 fica mais voltado para esse par, para essa união, mas esquece de que ele também é 1 e foi 1. Só que rola aí uma concessão. Outro aspecto, impaciência. Ué, mas o 2 não é tão pacífico? Mas se ele estiver na sombra dele, ele pode estar trazendo isso desde a sua origem do 1. Daquela impaciência de maturar as coisas no seu tempo certo. Aí a gente está vendo um exagero. Quando a gente olha, né, o descuido, quando a gente olha um 2 na parte do desleixo, também assim deixou, aí não trabalhou nem essa impaciência, simplesmente deixou para lá, né? Irritabilidade faz parte desse 2, desse excesso. É quando o que vai levando essa irritabilidade? As coisas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer, a pessoa vai guarda. Ela não tá ali aterrando, ela tá jogando na gaveta, né? Então ela não trabalha o conceito positivo do 2 de aterramento, de virar raiz. Ela tá jogando um monte de sujeira ali para debaixo do tapete. E isso vai causando a irritabilidade. Olha a casa de touro, gente. Um taurino, ele é pacífico até a página 2. A gente não usa esse termo até a página 2, né? Porque é algo que, dependendo, a pessoa pode ser muito tranquila, muito pacífica. Mas se ela tá engolindo, ao invés de estar digerindo uma situação da maneira como ela deveria fazer, aquilo vai ter que extravasar de uma forma taurina de ser, né? E aí o que instiga o touro? Não é a bandeira vermelha, não é do 1? Então é tipo assim, você aí já ultrapassou demais os seus limites perante esse respeito. Carência de atenção, carência de afeto faz parte desse 2. Lembra que o 2 se vê através do outro. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Além da anulação, da omissão e inibição. É quando o 2 não quer nem mais aparecer. Normalmente ele trabalha nos bastidores, né? Quem nasce, gente, vão percebendo essa diferença, assim. É mais fácil pra gente compreender quem nasce. Se a gente tá fazendo um contraste do 1 e do 2, a energia masculina, yang, ativa, do 1, quem nasce dia 1º, quem nasce dia 10, quem nasce dia 19, vai trabalhar 28, vai trabalhar muito essa energia do 1. Quem nasce no mês de janeiro, quem nasce até certo ponto no mês de outubro, que é o 10 de Capricórnio. E, de certa forma, também o 11, porque é um duplo 1. Só que o 11 é um caso à parte porque ele vai pegar essas energias aí do 1 e do 2, sabe? Então ele é maravilhoso. Ele tem essa anteninha, esse chip, mas o psíquico dele, a união de 1 mais 1 é o 2. Só que é um 2 como se fosse um plus, né? Ele tem umas ferramentas diferenciadas. Quem nasce dia 11, quem nasce dia 29. De qualquer mês. E quem nasce dia 2, dia 20... dia... Aí me lembra aí, gente. 2, 20. E vamos colocar aí o do outro, a gente já vai partir para esses 11 indiretos. Ou dia 11 ou dia 29. Mas principalmente 2 e 20. A gente vai ter essa energia desse 2. Dessa grande mulher ou homem. Dessa grande pessoa que trabalha muito esse conceito do recebimento, mas com força. Com aterramento. Sensibilidade. Ritmo. Né? Vem com essa coisa às vezes ligada ao canto, mas também poderia ser a dança, harmonia, aquilo que gosta de colaborar, de conceder, de conciliar. Às vezes a gente tem isso também muito em questões, né, judiciais, de trabalhar essa conciliação, né, entre as pessoas, levar uma harmonia. Mas às vezes você vai ter aquela pessoa, né, que gosta de receber a outra, não no intuito de um 6 de afeto, mas sabe aquela governanta que vai recebendo e trabalhando a colaboração, deixando tudo como se fosse um maître num restaurante, deixando tudo ali, que todos sejam servidos, que todos sejam, né, a questão do colaborar, a harmonia que tem que acontecer.
A gente vai ter essas pessoas que trabalham as questões de fono, da escuta, mais da fala, a questão da respiração, as aulas de canto. Tudo vai estar relacionado a essa energia do receber, dessa escuta ativa do 2 que nos dita o ritmo. Para a gente ser um bom líder, a gente tem que aprender a escutar. Para a gente gerar bons frutos, o 3, a gente tem que se permitir o receber. Porque senão a nossa terra fica seca. Se a gente não permitir essa água fluir, a terra fica seca. E se a gente também for só pro lado da emoção, esse aguaceiro, né, todo que dá, essas enchentes que a gente tem percebido também na natureza, né? Quando a gente olha pro lado da inibição, é essa anulação. A pessoa não quer ser vista, ela trabalha ali pelos bastidores, ela só deixa o 1 agir, mas ela não se reconhece como braço direito. A gente tem que ter um momento do 1 e do 2. A gente tem que buscar um equilíbrio disso, mas nunca uma inibição. O 2 não é inibido, na sombra ele vai ser, mas na sabedoria ele só observa a princípio, para ele saber falar na hora devida, com sabedoria, depois de já ter consultado o seu livro e sua chave interna. Dissimulação faz parte aí desse exagero, essa articulação, né, mal intencionada. Sabe quando você percebe que a pessoa só dá um tapa-boca no outro assim, né? Tipo assim, acontece muito a gente quando a gente é mãe ou pai, que a criança tá lhe dando um trabalho e você dá o celular logo. É uma questão de você, às vezes, também não resolver as coisas como deveriam resolver, porque aquilo vai gerar trabalho. Então você dá uma resposta imediata, algo que vai tamponar aquela situação momentaneamente, mas não vai resolver. E isso às vezes acontece nos conflitos familiares, acontece nos conflitos, né, das suas amizades, no seu meio de trabalho. É de você não dar realmente uma solução. É o que a gente usa como os remédios, né, gente? Que não vão na origem, porque isso vai dar trabalho. É quando a gente se vê como tapete, bengala. A gente foi capacho, foi tapete. É quando você sai da sua cama para o outro dormir, uma visita dormir. Você está ali no intuito de colaborar, de deixar tudo em harmonia, mas a sua concessão vai além. E aí você tira de você. E na verdade não faz o que o 2 tem que fazer, que é o compartilhar a 2. Né? Não esperar que o outro vai dar aquilo que você precisa. Você cuida do seu e você compartilha. Você divide de uma forma positiva o que você tem. Mas quando você tira de você para dar para o outro, você está sendo essa raiz que vai estar se auto-sabotando. Né? E que no final das contas vai trabalhando essa irritabilidade. Ajuda com o intuito nessa carência de que seja suprido, alimentado, absorvido, né, os nutrientes através do que o outro traz, do que o outro vai dar, do que o outro vai retribuir. E aí a gente mata a nossa raiz. E pelo contrário, se a gente só recebe também tudo do outro em demasia e a gente não se permite as nossas próprias ações, aquilo vai encharcar e a gente vai apodrecer. Então, quanto que a gente tem que olhar isso em nós e olhar isso na natureza? É o ritmo, a polaridade e o equilíbrio que deve se manter. Sem esquecer de que somos um. Nesse mês de fevereiro, nós ainda temos que trabalhar as energias de janeiro. Mas a gente tem que observar mais, reter mais, dissolver mais, digerir mais. E numa questão de bloqueio, quando que a gente não vai reconhecer essa energia do 2? É justamente no momento da indelicadeza. Uma coisa é você estar irritado, outra coisa é realmente você estar indelicado com o outro. De você passar a agir, de você machucar o outro. Aí é uma ação até da sombra do 1 e não do 2. A gente não reconhece aquilo e você não vê? Vamos colocar um taurino assim, é estereótipo, tá, gente? Nós não somos só um signo. Nós temos todos os planetas, nós temos todas as casas para trabalhar, mas que fica mais no imaginário, né, do inconsciente aí, da galera do coletivo. Então, um touro irritado, o que ele faz? Ele, meu Deus, quem quer? Não tem nem como segurar esse touro, né? É algo realmente, é uma potência. E que tão mal utilizada é na sua frustração, né? Incita-se a essa violência, essa reatividade, que não cabe a ele, que não é dele. Inércia, omissão. A inércia não faz parte do 2. É um bloqueio, inclusive.
Quando essa sacerdotisa, em algumas lâminas, é representada como uma pessoa que fica tão inflexível, deixa de absorver essa água, a água que vai trabalhar a fluidez, essa articulação de uma forma positiva. E aí você vê uma pessoa numa inércia onde a gente às vezes não consegue fazer, por isso que eu me desafio, né? Tô no ano 2 e entrando e estando aqui nessa energia de fevereiro, a gente sabe que a gente precisa fazer. Eu queria fazer esse vídeo, mas assim, ai, me deixa aqui embaixo da terra. Deixa eu maturar mais um pouquinho, deixa eu preparar essa raiz mais um pouquinho. E hoje, o último dia que eu percebi é de aquário hoje, falei, aquário 11, né? 1 mais 1, 2, eu falei, tem que honrar esse 2 de alguma forma, avisando a vocês. Olá, Soraya! E aí a gente trabalha com essa energia, né, desse 2, onde ele precisa absorver as águas, porque senão a articulação, gente, não acontece. É como se faltasse o óleo, sabe? A gente fica emperrado. Os movimentos não vão acontecer de uma forma fluida, saudável. A gente vai ter dor de cabeça se não deixar essa água fluir, essa água entrar. Se a gente não absorver, se a gente não trabalhar nossa intuição. O 2, eu coloquei numa postagem anterior, é muito como se fosse o cálice de barro, o nosso templo, o nosso útero, aquilo que a gente absorve de uma forma moldável, maleável. Na hora da gente fazer o barro, ele tem que estar molhadinho e depois a gente tem que trabalhar ali, né? Deixá-lo secar. Quando a gente já tem o molde, o modelo que a gente quer. E aí ele se transforma em cálice. E é tão maravilhoso a gente observar esse templo, esse feminino, esse sagrado em nós, independente se você é homem, mulher ou nenhum dos gêneros. Mesmo, gente, isso é algo que a gente precisa trabalhar em nós, a flexibilidade. Esses 2 elementos, honrar o feminino e o masculino que temos em nós. Honrar o 1 com seus 4 elementos, mas primordialmente, né, esse fogo, esse ar, e esse 2, esse feminino que trabalha tão potentemente a água e a terra. Nós somos de barro quando a gente olhamos esse simbolismo. Nós somos tão frágeis e ao mesmo tempo podemos ser tão rígidos, tão fortes. A gente sempre, através das águas, a gente pode nos moldar. Obrigada! Então, eu espero, a gente tem um portal, hoje é dia 17, maravilhoso, né, como eu falei pra vocês. No dia 20 de fevereiro a gente vai ter um portalzão 22. Olá, Kátia, tudo bom? Seja bem-vinda. Dia 20 de fevereiro a gente vai ter um portal. O que é portal? É quando abre-se essa fenda e as energias, a sua conexão com a sua espiritualidade vai estar muito mais forte. Não só com a sua espiritualidade, mas também com a do coletivo. Então, uma lua nova, gente, presta atenção nessa observação. Dia 20, 2 potencializado. É uma energia que fala do despertar, é a carta do julgamento no tarô. É um 20, é um 2 potencializado, aquela energia tanto de receber, essa energia sensível, sensitiva, essa energia que é a terra. Então é um momento de uma lua nova, maravilhoso para você colocar, fazer sua mandala dos desejos, colocar no papel. O que é mandala dos desejos, Vanessa? Tem uma colinha, entra no site, é mandaladosdesejos.com.br, da minha mestra Vanice Bonavigo, e ela explica lá direitinho como fazer, mas lembra, tudo é intenção. Coloca você numa fotinha central, os seus desejos do que você quer concretizar para esse ano, para esse mês, para esses próximos dias. Os seus desejos, o que você quer materializar? Usa essa energia do aterramento, do que vem do alto, dessas águas, para o que está, né, precisando ser aterrado, o que está precisando criar raiz, para depois esse tronco aí ficar sustentável, saudável. Né? Então você coloca ali umas fotinhas, mas eu não tenho foto. Pode recortar de revista, que vale a intenção, se veja já, né? Então, se é uma lua nova, que crie novas possibilidades de você materializar. E olha que interessante isso, dia 20 de fevereiro vai ser uma segunda-feira. Segunda-feira é um dia maravilhoso, sabe por quê, gente? Segunda-feira, em inglês, Monday, dia da lua. Quando a gente olha em espanhol, lunes, também ligado à lua, é o dia da lua.
Então vamos aproveitar essa energia da Lua, essa energia relacionada ao número 2, a esse, né, esse planeta, vamos colocar assim, né, é um satélite, mas já falei, né, na astrologia fala como planeta, que vai começar a reger depois o nosso ano, a partir do dia 20 de março, né, 21 para algumas pessoas, porque já começa o dia 20, né, às 21h25. E aí, quando a gente olha 21 e 25, dá uma soma 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 5, 10, fala dessa roda, fala desse renascimento. Então vai ser já a partir da noite do dia 20, né? Muito positivo pra gente já entrar nesse ano astrológico. Mas aí a gente vai falar melhor em março, né? Com essa energia do 1 de renovação. Então, tem esse portal aí do dia 20 para vocês mentalizarem os seus desejos e materialização, e depois vai ter em lua crescente um portal indireto, porque vai do dia 29 de fevereiro. Por que vai ser portal 29? 2 mais 9, 11. 1 mais 1 é o 2. Então, indiretamente, também é um portal 2-2. Só que foca nesse do 9. Agora, da energia. Do 9 não, perdão, gente. Da lua nova, na energia do dia 20 de fevereiro. Né? Ainda aproveita que tá nessa energia ainda de carnaval para utilizar essa energia a seu favor, né? Das materializações que você precisa ter para você estar conectado também com a sua proteção, com seus amigos iluminados. E lá no dia 29, você faz assim direto na lua crescente, mas só vai crescer aquilo que você se permitir materializar. Então, muito importante isso. Depois eu espero que vocês digam como esse vídeo vai reverberar aí. Muitas pessoas assistem esses vídeos depois, gente, já passado aí os meses, eu sempre indico, porque saiba, todo mundo que tem esse 2 no dia, no mês, no destino, ou na soma do seu ano de nascimento, quem nasceu dia 20, vai sentir isso de uma forma muito mais forte. E para quem tiver também, né, em ano pessoal, em mês pessoal ou em dia pessoal 2, aí a gente só sabe quando faz o mapa, ou a pessoa aprende a fazer esse cálculo. Mas sintam. Então, sintam. Estão sentindo? Fala pra mim alguém aí. Como vocês estão sentindo esse mês de fevereiro? Vocês se reconhecem nessas questões climáticas que estão acontecendo? Vocês se reconhecem nesse antagonismo de estar mó calor e daqui a pouco vir aquela ventania, de estar um mó sol e depois vir aquela chuva? Vocês se reconhecem nas questões que têm acontecido num mundo de conflitos, de falta de respeito, diplomacia, o que levam as pessoas a conseguirem as coisas, né, numa reatividade ou em silenciando outras pessoas? Esses são os extremos ligados a essa energia do 2, a má utilização dessa energia do 2. Mas o principal é sentir, escutar-se, a escuta ativa de si mesmo, abrir-se à sua intuição. Isso tudo é o nosso feminino gritando nesse mês de fevereiro. Muito além dos batuques, muito além do samba, muito além do ritmo, é o quanto você se permite sentir do seu pulsar, das suas energias, desse seu segundo chakra. Ah, gente, os arquétipos, né? Eu falei um pouquinho dos animais, do 2, mas a cor é o laranja. Vim até em homenagem a vocês. Então, se o 1, lembra que o 1, falei da energia da conquista, da sobrevivência, do ímpeto, da guerra, conquista principalmente, né? Às vezes quando a gente quer conquistar uma coisa, a gente coloca um batom vermelho, uma coisa vermelha, assim, né? É algo inicial. Mas o que leva a gente a aterrar, a dar essa ideia de segurança, de união, de estabilidade, daquilo que você sabe que é, se é a de fé ali, a gente fala, né? A mina de fé. Ou o cara que você quer pra si, enfim. Esse aspecto da união, da intimidade, gente, que é tão difícil, às vezes, do 2 se permitir a intimidade. Às vezes é muito íntima de si, mas não se permite a intimidade com o outro. É o laranja. Porque ele, o segundo chakra, né, ele vai ser uma união ali do primeiro e do terceiro. Do vermelho e do amarelo. Então, o amarelo, ele vai ter uma energia muito solar. Então, o laranja é como se fosse essa união perfeita dessa energia de ação com a energia de renovação da criança, de criação. Então, tem ali uma segurança. Então, quer passar uma segurança,
é uma das cores mais utilizadas, o laranja, viu? Assim como o azul índigo. Então, às vezes, você percebe isso muito em reuniões, né, entrevistas de emprego, mas até mesmo assim, pedidos de noivado, casamento, namoro, um compromisso, uma união, um elo, foca no laranja. Realmente é muito positivo. O ambiente de trabalho, que você precisa trabalhar uma energia do laranja. Tem tanto esse aqui quanto um laranja cenoura, sabe? De pedras, pode usar a calcita laranja. Eu tenho umazinha pequenininha aqui, olha. Mas o que vale realmente é a intenção. É aquilo que você precisa criar raiz, maturar. E aí você foca, tá ok? Sempre que você precisar aterrar algo. Aí se não quiser mais aterrar aquilo, aí muda. Aí vai dissolvendo. Aí você vai trabalhando essas energias a seu favor. Obrigada, gente. Um lindo dia pra vocês de sexta-feira. Mas quando você assistir esse vídeo, qual seja, que aproveite seu dia, sua noite, sua tarde, nessa energia do receber. Permita-se o receber. Para você materializar aquilo que você tem um propósito. E que a gente não consegue as coisas sozinhas. Tá ok? Sejamos lindas raízes. Obrigada a você. Um grande beijo. Obrigada por estarem aqui. Compartilhem. Deem um like, digam o que esse vídeo significou para vocês nesse momento. Isso é importante. Beijo!